você começou como contador de história em diversos espaços culturais. Em 2006, você se formou em letras e fez diversos cursos relacionados às artes cênicas. Em 2012, artes de contar histórias, você fez uma pós-graduação, correto? Vamos ver se eu fiz a Uhum, lição e de casa. Em 2002, você estreou profissionalmente na tragédia A Medeia 2, com Antunes Filho. Olha que selo! Isso que eu pô, falo que é um selo, hein? foi a minha grande escola, foi o Antunes, sem sombra de dúvida, assim. E aí, em Eu fiz o 2016, CPTzinho e aí ele me chamou pra fazer. o CPTzinho Desculpa, é te o cortar. quê? É o amador? Não, o CPTzinho é que assim, lá o CPT, que é o Centro de Pesquisas Teatrais do SESC, a gente chama de CPTzinho, que era porque o SESC ele oferecia o CPT todo ano um curso de formação, que era Introdução ao Método do Ator, que era para formar em 6 meses, de 4 a 6 meses, dependia da turma, um grupo passava por esse processo, que era um método que era desenvolvido pelo Antunes no grupo Macunaíma, que era o CPT, né, que a gente chamava CPTzão. Então tinha um grupo que pesquisava o método com o Antunes, que fazia os espetáculos, e aí todo ano eles davam um curso, que era o CPTzinho, e que geralmente era a porta de entrada para entrar no grupo. Então eu fiz o CPTzinho, e no CPTzinho, todo final de semana, na minha turma pelo menos, ele estava precisando de homens para o elenco. Então todo final de semana a gente apresentava cenas para o Antunes aos sábados, porque o CPTzinho era de segunda a sexta, e aí a gente apresentava para o Antunes no sábado as cenas. E aí ele me convidou para entrar para o grupo. E para mim foi incrível, porque eu fiz o processo de introdução, e aí depois eu fiquei pesquisando com o grupo lá o método, um período, né? E aí lá, enfim, ensaiando um espetáculo, ele me chamou para fazer o Jazão, e aí, enfim, aí fiquei em cartaz um ano com o Jazão lá, com a Medeia 2. Foi uma escola, assim. Aí, beleza. Aí ficou 2016, 2017, você foi representante do Estado de São Paulo na homenagem internacional de contadores de história na Câmara dos Deputados em Brasília, né? Representou Foi nosso estado. uma 2019, emoção. 2019 eu posso dizer que foi o seu ano, né? Foi o seu ápice, porque você foi muita, muita Menino, coisa. foi uma loucura 2019. Foi lindamente louco. Foi, e o que tem mais é muito, muito maior ainda. Foi indicada ao Prêmio de Humor 2019, estreou no seu primeiro solo apenas do Wild, foi quando eu te conheci. Foi idealizador e curador do Oralidade, Oralidades. Oralidade de São Paulo Nacional de Contadores no Sesc Santos, é isso? Isso. Ufa! Foi um simpósio. É. Mas é muito louco, porque 2019 aconteceu muita coisa, mas muita coisa que eu vinha garimpando, né? Porque, na verdade, a gente não tem muito o controle do tempo das coisas. A gente tem uma ilusão do controle, né? A gente faz a nossa parte, mas as coisas realmente acontecem no tempo que elas têm que acontecer, né? Então, por exemplo, esse solo, A Pena de Wild, em 2014, quando eu voltei de Londres, que eu passei um tempo lá estudando inglês, e aí, antes de voltar, eu fiz um tour, que eu chamei de Tour by Oscar Wilde, que eu fui visitar, eu já era apaixonado pelo Oscar Wilde, ele já tinha sido tema do meu TCC da Faculdade de Letras, e aí eu resolvi passar pelas paisagens que ele frequentou. Então eu fui na cidade onde ele nasceu, fui no memorial dele, inclusive quando eu estive em Dublin, eu dei muita sorte, que eu passei em frente ao Museu de Escritores, e aí, 2 horas depois do horário que eu tinha acabado de chegar, ia ter uma apresentação de um ator irlandês super conceituado de lá, que ia ler textos dos autores do museu, dentre eles o Oscar Wilde. Então foi assim, foi muito lindo ver um ator irlandês assim experiente falando o texto do Wilde, foi encantador. Enfim, aí na volta, no avião, eu falei, putz, eu quero fazer uma Teve homenagem aí eu escrevi o primeiro roteiro no voo. Porque uma coisa que sempre me impressionou no Wilde, eu tinha lido uma biografia epistolar dele, que era por meio de cartas, né? E me impressionava muito como aparecia, dá a impressão de que a obra dele antecipa coisas da vida dele. Isso para mim era muito impressionante. E aí eu resolvi então escrever. Mas aí, ó, você vê, 2014. Aí em 2018 foi que eu resolvi montar mesmo, por conta de uma. Eu estava indo morar em Portugal, mas aí eu desisti porque eu perdi meu irmão. E aí eu resolvi, então, já que ia ficar no Brasil, falei, então eu vou fazer logo esse espetáculo.
E aí um grande amigo, o Lucas Sancho, me indicou para fazer orientação com o Lube na Escola Livre de Santo André. E eu comecei o processo lá. E depois o Lube foi chamado para ir para Manufatura de Monólogos, que era um projeto de monólogos do Sesc Santos, onde só poderiam ser artistas santistas. E aí o Lube falou, Ailton, você não quer participar de lá do projeto? Porque eu estava morando em Santos na época. Ele falou que aí você não precisa vir até Santo André. Aí eu falei, eu quero. Aí me inscrevi, fui aprovado, e aí acabei terminando de produzir o espetáculo lá em Santos, no Sesc Santos. Que eu tenho uma relação muito forte com o Sesc Santos de muitos anos. E aí, paralelamente a Ah, isso, eu percebi. eu estava contando histórias lá no Sesc, já esporadicamente, e aí a Solange Alboreda, eu comentei com ela, ela falou, a gente podia fazer alguma coisa, algum encontro. Aí eu falei, vamos fazer, mas eu acho que a gente podia fazer um simpósio ao invés de encontro de contadores. Aí a gente começou a desenhar a proposta, mas assim, a gente ficou 2 anos desenhando a proposta, aí é isso, não é, aí manda orçamento, aí não aprova, enfim, resumo da ópera. Acabou que em 2019 estreou a Pena, no final do ano estreou, a gente conseguiu fazer o Oralidades. Então, e paralelamente, quando eu comecei a ensaiar efetivamente a Pena de Wild, foi que o Edu me chamou para fazer o Contos de Barbas. Então eu Ah, eu ensaiei o vi, sim. começo, tanto que quando eu estreiei aqui, quando eu estreiei em São Paulo, o Contos de Barbas, a gente apresentou um fragmento da Pena de Wild dentro do Festival Ibero-Americano, o Mirada, do Sesc Santos. E aí eu tinha que apresentar, e calhou de bater as datas, porque como eu fazia um pocket dentro de uma apresentação com outros grupos, eu não podia muito escolher data e horário. Então eles determinaram. Só que eu já tinha fechado a estreia da peça aqui. Aí teve uns 2 dias que eu tive que apresentar às 4 da tarde numa ilha no Guarujá. Aí eu saía correndo às 5, pegava a barquinha, atravessava, pegava o ônibus, subia para São Paulo, chegava quase na hora de entrar em cena. Mas Ou foi o que seja, acabou me rendendo o prêmio, ou a indicação ao prêmio, né? Você vê como é a vida? como é a Foi uma vida. loucura. É, Eu, eu, mas foi muito eu, bom. eu olho muito para você, aí eu fazendo umas pesquisas a fundo, te investigando para te esmiuçar. Um dos programas que você mais gosta é Persona em Foco. O que está em foco em você como persona? Uau! Boa pergunta. Pelo menos Agora, o que eu atual gosto momento. de, o que eu gosto de focar da minha persona, eu acho que é a poesia, o olhar poético para a vida, a amorosidade. Eu acho que a gente tá cada vez mais perdendo isso, né? O contato humano mesmo, afetivo com o outro. E isso para mim é uma coisa muito cara. E no meio do turbilhão, até eu me vejo às vezes me perdendo nisso. Então, assim, se tem uma coisa que eu foco na minha persona, é sempre resgatar esse olhar humano para o outro, para a vida, para as coisas, compreensivo e amoroso, assim. Acho que a base da felicidade é compreender e promover a felicidade dos outros. Então, acho que da minha persona, o que eu deixo em foco, eu acho que é um pouco isso. E trazer isso na minha arte, né? As primeiras impressões que a gente tem de você, ô Ailton, é que esse seu zoinho trem lindo, esse zoinho que você tem de um homem sensível, sabe? É perceptível uma sensibilidade, não só artístico, que nós artistas a gente tem essa sensibilidade, mas você tem uma natureza sensível. Essa sensibilidade te traz alguma insegurança dentro de você? Várias. Várias. Inclusive, eu estava conversando com um amigo outro dia, que também é muito sensível, ele estava muito sofrendo. Semana passada eu fiquei muito mal, assim, com essa história toda que está rolando. Sabe quando bate uma tristeza muito forte? E eu falei para ele, me caiu essa ficha, sabe? A gente, como artista, enfim, pessoalmente eu também tenho esse contato muito sensível com a vida, e isso potencializa o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece uma desgraceira como a que a gente está vivendo, a gente também é muito mais afetado, né? Então, eu percebo que às vezes eu me magoo mais do que precisaria, ou porque realmente, assim, a sensibilidade em vários níveis
É muito presente mesmo na minha vida. E essa coisa do olho, é engraçado você falar dos olhos, porque uma amiga uma vez me olhou e falou: "Você tem muito olho de pisciano, você não tem como negar que você é pisciano." Eu falei: "Nossa, assim, um Gente, olho desse tamanho é um outdoor de peixes, né? Porque é grande." mas você consegue, você é tão bom ator que quando você fez o espetáculo, quando eu vi a Penny Wild, eu vi uma força, uma presença, um turbilhão de emoções ali, que geralmente no o pisciano, por mais que ele tenha essa sensibilidade toda, é muito bem equilibrado, né? E eu vi um Uhum. turbilhão, tanto é que quando você acabou o espetáculo, você ainda estava. E eu falava, gente, é muitas emoções. E agora Eu, você passa eu para acho mim que é o meu ascendente em Áries. ah, Acho que é meu ascendente em Áries, bro. Que é o mas que isso, faz eu ir pra frente, né? mas isso contribuiu muito para você, porque naturalmente você é um puta do artista, você é um dos grandes nomes hoje que a gente pode falar hoje, embora seja tardio, assim que eu vou falar, porque hoje está tudo muito precoce, você concorda? Tardio que eu falo assim, Uhum. no universo das artes. Mas você me lembra muito os grandes artistas que, quando entraram com solidez, com substância. Mas isso contribui muito com a sua autoexpressão. E qual foi a sua primeira manifestação artística? Foi a poesia? Foi a escrita? Não, acho que foi o teatro mesmo. Na verdade, assim, foi tardio também. Eu comecei a fazer teatro com 16 anos. Mas é engraçado que quando eu faço. E durante o processo da Pena de Wade, como eu acabei me implicando num processo de autoficção, eu revi muitas coisas da minha vida, sabe? E eu me lembrei muito de como eu, quando eu era menor, assim, na adolescência, eu adorava fazer um pocket show para os meus amigos, familiares. A gente viajava, eu fazia um pocket show, fazia imitações, contava piada, enfim, para entreter, sabe? Então Ela, eu os acho que a amigos. minha relação é tanto que a literatura ela entra por conta da minha paixão pelo teatro. Muito louco isso, né? E eu fui contar histórias a convite de uma amiga por ser ator. E aí depois que eu fiz, eu sou muito CDF. Então depois que eu fiz a primeira vez com ela, eu falei, não, pera, tem mais alguma coisa aqui que se eu quero fazer mais isso, eu preciso estudar para fazer, não dá para ficar fazendo na louca. E aí eu fui fazer meu primeiro curso de narração aqui em São Paulo, tal. E, enfim, aí eu mergulhei, me apaixonei por esse universo das histórias. E, enfim, aí fiz até a minha pós-graduação na arte de contar histórias, né? E eu escolhi letras por causa disso. Eu saí do Antunes, eu fiz faculdade tarde, né? Então, depois que eu saí do Antunes, eu tava, acho que com a cabeça tão cheia de teatro, que eu falei, não, acho que eu quero estudar literatura. Aí eu resolvi fazer faculdade de letras. E hoje eu agradeço muito, porque me abriu tantas outras possibilidades, que acho que se eu tivesse feito cênicas, talvez não tivesse se aberto nesse registro, sabe? É porque Enfim. é totalmente conectado, né? Mas no espetáculo, quando eu vejo você separada há mais de um século, você é separado do universo de Oscar Wilde há mais de um século, mas eu vejo, fica muito perceptível para a gente que assiste, algumas camadas dimensionais que você trata. Eu não sei, mas você se fundiu tanto com todo o texto que eu não sabia mais o que que era. Se era suas histórias, suas Uhum. emoções, ou se era a emoção do personagem, você entende? E ali, Aham. mas qual foram as principais conexões? Você falou que você teve muita coisa muito parecida, a sua sensibilidade no início da nossa conversa, mas qual foram as suas principais conexões para se fundir e fazer aquele show que você fez, que, gente, vale a pena assistir. Por favor, assista. Por favor. Que eu, inclusive, ia entrar em cartaz de novo em abril, mas aí aconteceu, ó. Então, na volta, eu espero voltar também. Todos já convidadíssimos. Então, as conexões, elas se deram em vários níveis, assim. Eu sou apaixonado pela obra do Wilde desde sempre. Desde que eu sou adolescente, que eu li o Retrato de Dorian Gray, que depois, inclusive, na minha tese de TCC da Faculdade de Letras, você vê como as coisas são conectadas. Tinha Total. a Eliette Cigarini, a grande atriz maravilhosa, ela era da minha turma de letras. Ela, a Claudinha Gomes, que é uma cantora, a Patrícia, que é uma atriz, e o Luiz, que também é ator. Agora ele é poeta. E, enfim, a gente resolveu fazer um TCC juntos e a gente analisou, estava em cartaz na época, uma adaptação do Retrato de Dorian Gray no SESI da Paulista.
E a gente resolveu analisar como se dava o processo de transcriação teatral de uma obra literária. E a gente analisou o retrato de Dorian Gray. E aí eu mergulhei no estudo da vida e de todas as obras do Wilde, que eu tinha lido uma coisa ou outra. E eu resolvi ler tudo para poder fazer o trabalho. E aí, quanto mais eu lia, mais eu me identificava com a obra dele. A forma como ele Mas olha a vida. ficou muito simbiótico ali, não ficou, e ficou muito perceptível isso. Então, mas eu acho que é porque eu. Aí tem um mérito muito forte, eu acho, do Lube, que foi quem me orientou, porque ele acabou me jogando para esse lugar da autoficção, e aí eu comecei a trazer quais eram as minhas vivências que se inspiravam ou se conectavam com os temas presentes na obra do Wilde. E aí, a partir daí eu comecei a selecionar trechos das obras dele, misturados com a minha vida. E aí chegou um ponto, e aí eu comecei a ficcionar a minha vida para esses trechos se encaixarem de forma coesa para o espetáculo. Então chega um ponto que realmente assim, eu manipulei tanto que eu já não sei aonde começa o Wilde, onde começo eu, assim, mas tá, eu acabei criando essa personagem que é um pouco esse misto mesmo, né? Esse reviver da palavra do Wilde nos tempos de hoje, né? É uma conexão muito forte nesse lugar, pelo menos é a minha pretensão, assim. Que eu não queria. Chegou um ponto que eu falei, tá. A princípio, quando eu pensei em fazer o espetáculo, passei por várias fases, tá? A primeira eu falei, vou fazer o Wild, né? Vou viver o Wild. Tanto que eu voltei de Londres e eu deixei o cabelo crescer e tarará. Daí depois eu falei, não, não é isso. Eu falei, mas o que que vai ser? Então vai ser um ator fazendo os personagens? Enfim, até que eu cheguei nesse formato. Eu falei, não, sou eu nessa relação de autoficção com a obra do Wilde. Eu fiz É um uma processo longo. crítica e fiquei com muito receio, tanto é que até hoje eu tenho muito receio, porque eu fiquei pensando, ai meu Deus, vai parecer que eu tô puxando sardinha dele e tal. Não postei, tá lá. Não postei no LinkedIn, né? Ah, Ainda não postei. Eu falei, ai meu Deus, eu vou primeiro mostrar para ele primeiro, quando a gente tiver uma oportunidade mais intimista, e aí eu vejo se posso ou não, que até que ele me orienta. Mas porque você fez uma imersão com a gente. Eu acho que, pelo menos no dia que eu fui, tava uma galera muito conectada, tava uma galera muito boa, né, que foi te assistir. Eu não sei se todos os espetáculos, todos os dias foram assim. Foram assim? menino, foi mágico, viu? A Oswald de Andrade foi um lugar. Eu acho que lá foi o lugar que mais. Sabe quando casa tudo? O lugar era perfeito, o público que foi muito generoso, foram de coração aberto mesmo, sabe? Foi muito mágico essa temporada. E fico feliz que você foi justamente nessa temporada, que foi muito lindo mesmo. E quando você começou, aí vem a música do Queen, aí pronto, começou a arrepiar, a gente ficou louco. Eu falei, gente, eu vou só dar um pulo. Foi muito massa, foi muito bacana. Mas você causou Mas sabe frisson, né? que Então, mas sabe que até eu vou já te dar a dica. Se você quiser me enviar, fica super à vontade, porque uma das coisas que eu quero colocar no espetáculo, no final dele, é que eu não tive oportunidade por conta da correria de produção. Mas a minha ideia é justamente disponibilizar envelopes e papel lá fora para quem quiser deixar um depoimento e deixar uma carta para mim, porque o espetáculo começa falando de cartas, né? Tudo gira em torno da Tudo. carta, né? Eu vou abrir. Então eu fiquei pensando, foi uma amiga, a Fabiola, muito querida, que me mandou uma carta depois que ela assistiu, eu recebi em casa uma carta dela. E com o que ela tinha sentido do espetáculo, né? E eu falei, puxa, acho que eu vou adotar isso, porque as pessoas podem, se quiser levar o envelope e me mandar depois, ou se quiser escrever e deixar ali. Então, ou quiser mandar por e-mail, fica à vontade, Bruno. Então, Pode vou fazer do jeito que mandar. você quiser. Ô, Ailton, mas aí você falou aqui pra mim agora, deu a impressão que você é um cara que fala tudo. Você fala tudo? Você sempre fala tudo? Às vezes eu falo mais do que devia, eu acho. Eu tento, eu tento filtrar. Mas sabe que, inclusive, é uma coisa que foi potencializado muito no contato lá com o Antunes. Que o Antunes, ele tinha isso de... Para mim, ele era um grande mestre, assim. Ele foi um grande mestre para Pra mim. todos. E, ele tinha uma...
uma postura de realmente deixar claro que é mais honesto com alguém, que você diga o que realmente você está vendo, indiferentemente do que seja, do que você guardar para você ou maquiar o que você realmente está vendo. Ao ponto de, muitas vezes, ele chegava a ser cruel. Eu não pretendo chegar nesse lugar. Mas, Você é mas eu muito acho que doce, a honestidade, o não tem falar é fundamental. como. Oi? Você é uma pessoa muito doce, não tem como você ser cruel. Acho que até enfiando a faca na pessoa você é doce. Menino, mas quando eu fico nervoso, eu fico nervoso. Ailton, você acha que com esse seu comportamento, assim, essa doçura, essa autenticidade, você leva muitas pessoas com você a formar opiniões, não sei se consciente ou inconscientemente, a levar a pessoa junto com você? Olha, eu gosto muito de andar acompanhado, sabe? Tanto que eu adoro levar as pessoas comigo, literalmente, assim, trabalhos. É Não, muito louco porque a Ailton, pena de Wilde mesmo. Oi? peraí, você entendeu o que eu quis dizer? Eu falei em relação a influenciar pessoas, em ser um formador de opinião e fazer com que as pessoas pensem como você. Você é assim, consciente? Não, não, eu não tenho essa pretensão. Na verdade, eu fujo de ter essa pretensão, inclusive. Porque eu não acho que eu sou uma pessoa perfeita que as pessoas devam seguir, sabe? Mas, obviamente, que tudo de bom que eu consigo atingir ou que eu consigo compreender, eu gosto de dividir. Porque foi assim comigo. Muitas pessoas foram muito generosas comigo sempre. Então, eu acho que é um movimento que a gente tem que manter a roda girando. Então, eu Ah, adoro obrigada. trocar, adoro falar, adoro levar gente junto. Ó, vamos fazer, vamos fazer. Se me convidam para ver ensaio, eu vou. Eu sou super assim disponível para isso, porque eu acho que é uma roda mesmo. A gente tem que estar nessa engrenagem, né? Que eu E vejo também você, muita gente, às vezes, querendo falar ou só querendo ser vista, mas também não vai ver. Eu falo, gente, não eu é adorei assim, né? você falar sobre isso, porque eu sempre fui inserido no meio artístico, mas não como ator. Agora que eu comecei a apostar na minha autoexpressão. E eu sempre convivi com isso, eu achava muito boçal, aquele negócio, de verdade, não tinha generosidade, é muito poucas vezes. No meu curso de teatro, eu vi poucas vezes isso. Na escola de Wolf Maia, vi poucas vezes isso, essa generosidade. É muito importante você falar isso, porque a classe artística, pessoal, a gente é a nossa classe, mas ela não é tão unida assim, né? Ela é bem com seus interesses. Vamos deixar bem claro, sem, sem Já quem hipocrisia, está falando né, tá falando a verdade é ela. né? Olha para a lente da verdade. É. Que, Aí, inclusive, depois eu quero saber do Clodovil, quando você me falou que eu vi a tua postagem lá e tal, da montagem que você pretende fazer, né? Você está em ficou processo. parecido? Ficou parecido, né? Muito. Eu acho que você vai arrasar. E você sentiu alguma repressão social quando você fez com essa sua manifestação? Porque você é uma geração um pouquinho antes da minha, a gente não tem tanta diferença, mas eu senti uma repressão porque a gente foi condicionado para o sistema. E você sentiu alguma repressão por conta da sua manifestação artística, por conta dessa sua sensibilidade? Um homão desse, um homem de 85, barbudo, gato pra caramba, sensível desse jeito. Como é que foi? Em relação, você diz na vida ou em relação a esse trabalho A especificamente? vida, pode ser também, ao trabalho. Não, esse trabalho curiosamente, eu não tenho tido nenhum tipo de questão com isso, assim. Pelo contrário, até. Teve um momento que foi muito bonito, quando eu apresentei lá no Guarujá, teve um senhor que no final do espetáculo veio e falou, posso dar um abraço de pai? Eu achei tão bonito. Ele estava Lindo. junto com o filho dele, inclusive. Então, assim, eu acho que o espetáculo, ele está também nesse lugar que é o que eu queria muito atingir, que é deixar explícito do que eu estou falando. Eu levanto, sim, alguma bandeira, mas é para além disso, né? Sim. E na vida, obviamente, sofri várias questões com isso, enfim, mas faz parte, Mas justamente como você falou. Eu sou de uma geração, imagina, eu tive que fazer terapia para aceitar a minha homossexualidade.
Não foi fácil. Por isso, quando eu vejo as pessoas falando, ah, é uma escolha, ah, não sei o quê, eu falo, gente, quem que escolhe sofrer? E na minha geração, por exemplo, foi super sofrido. Hoje ainda é. Mas hoje, quando eu ando na Augusta e eu vejo um casal de menininhos andando na minha frente de mão dada, vai me dar uma alegria, dá vontade de ir lá e falar, é isso aí, aproveita porque foi duro a gente conquistar. E quem E ainda é tão pouco, gostar de né? homem? Quem em sã consciência quer gostar de homem? Pelo amor de Deus. Mas sabe que foi um texto falando sobre isso que a minha primeira terapeuta me entregou, que foi o que foi a chave para eu começar a aceitar. Que era um texto falando justamente sobre isso. Quem Porque que em te sã doía muito. consciência aceita, se é só uma questão sexual, quem que vai bancar uma vida de enfrentamentos para ter um tesão de um momento? É óbvio que a gente está falando de amor, né? Então, essa foi a chave para mim. E hoje ainda eu vejo certos discursos nesse lugar. E aí, assim, isso me irrita bastante, assim, mas a gente respira e vai, porque eu vejo que tem uma geração linda que está vindo aí. Você falou que você fica muito feliz, mas você, de certa forma, eu vi que doeu. Mas isso ainda dói em você quando você tem que acessar. Porque nós, como atores, a gente precisa acessar emoções para vivenciar no outro. Você, quando você fez o Wild, eu vi muitas emoções suas ali que você trouxe desse sofrimento da homossexualidade, de amar uma coisa, é só o amor e não ser aceito, esse amor não poder ser aceito para as pessoas. Isso te dói ainda? Ah, eu acho que isso tem cicatrizes que ficam, né, na alma. A gente, como toda cicatriz, a gente supera, ela fecha e a gente segue a vida. Mas a gente, justamente como você falou, a gente acessa isso por ofício para trazer a emoção mais pura pro diálogo com o público, né? Então, obviamente, eu sei onde estão essas cicatrizes. Então, às vezes eu retomo elas, olho para elas e aí não tem como não emocionar, né? Porque é a minha história. Então, nesse lugar, até esse espetáculo me facilitou a interpretação nesse sentido, assim, de Ou não, acessar algo, né? até porque eu criei o texto, né? Então, eu sabia exatamente a fonte daquela dor, né? Eu cavuquei antes de começar a atuar, eu já estava com ela aberta, né? Quando eu fui para a atuação efetivamente, que eu falei, tá, agora chega de dramaturgo, vamos levantar o espetáculo. Eu já estava com as feridas ali, acessíveis. A mostra. E você fez lindamente. Ou Ailton, então sexo não tem sexo? Ai, não, né? Acho que o Não. sexo. Acho que até outra coisa que também me incomoda um pouco, essa história de sexo é amor. Acho que amor se concretiza com sexo. O sexo bem feito te gera amor. Então, acho que tá tudo certo, tá tudo lindo. A gente tem que parar de olhar pro lado e olhar para si. A gente já tem tanta coisa para resolver a gente com a Oh, gente mesmo. Falo, gente, a pessoa que fica olhando a vida dos outros. A pessoa que fica nesse lugar, eu acho que tá, sei lá, é aquela velha história do macaco que senta em cima do rabo e fica apontando pro rabo dos outros, porque não é possível que não tenha o que fazer, cuidar da sua vida, sabe? E não permitir o prazer do outro é tão surreal. Mas enfim, tem muita gente assim ainda. você é um homem que naquele dia você me ofereceu chá, um chá inglês chiquérrimo. Você estava muito chique, de uma elegância. Agora, e na sua vida, tem muitos chás? Um chá de cogumelo? Que eu quero dizer, você lidar. Como é que é você com drogas? Ah, eu não uso não, não costumo usar. Já Nunca teve usei, experiência? assim, já experimentei, mas não costumo usar não. Mas também não tenho nenhum porém em relação a isso, assim. Tem gente que tem questões com quem usa, com quem deixa de usar, e eu não tenho a menor questão com isso. E essa elegância toda, até, inclusive, a primeira coisa que eu resolvi quando eu falei eu vou fazer essa homenagem pro Wild foi escolher a Nadine Trismelina para ser a minha diretora de arte. Porque ela é uma pessoa muito querida, uma amiga minha, eu chamo ela de minha madrinha do teatro. E ela tinha sido a Uau. diretora de arte do Amante de Lady Chatterley, que eu tinha feito. E eu falei, eu preciso de alguém extremamente de bom gosto e elegante para fazer o figurino e cuidar da direção de arte do espetáculo.
E aí a primeira pessoa que está desde o início é a Nadine. E aí depois entrou o Heron Medeiros para fazer a cenografia, que também eu acho muito elegante, assim. E ficou tudo muito lindo, as pessoas têm que ver. E nesse atual momento, eu te acho um cara, a sua sensibilidade, como eu falei, ela é muito ligada ao seu universo inconsciente, os seus olhos brilham, a sua expressão artística e a sua espiritualidade. Porque um pisciano, todo pisciano é meu macumbeiro, né? Vamos falar aqui a verdade? Todo pisciano é meu. Não é? A gente tem uma ligação. Eu ouvi uma vez que o pisciano ele tem uma ligação com o espiritual muito forte, porque existe um entendimento de que peixes é a última passagem pela Terra. Então a gente já acumula muitos conhecimentos e sabe que está partindo, né? É a última vez. Então é bom se espiritualizar agora. Então a gente tem essa relação. Eu sou budista. Eu já me converti ao budismo já tem uns anos. De Nichiren Daishonin, não sei se você já ouviu falar do Nam-myoho Renge Kyo, que é uma Esse nome. prática budista. A prática principal é a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, que é o Sutra do Lótus. É um budismo fundado em um dos sutras. Você me ajudou. Mas assim, genericamente é o budismo da origem japonesa, digamos assim. A filosofia japonesa. Então que segue a filosofia japonesa, digamos, que é do Buda Nichiren Daishonin, que é o Buda dos últimos dias da lei. Não é o Zen budismo, é o de Nichiren Daishonin. Obrigada, enfim, é da Soka Gakkai. E aí eu tenho. Mas eu faço minha prática todos os dias, enfim, para tentar até manter esse eixo. E eu acho que inclusive, eu acho que o artista já tem uma predisposição a uma conexão espiritual com algo que é maior do que a gente, né? Eu acho que o artista tem, quer consciente ou inconscientemente, a percepção de que faz parte de algo que é muito maior, né? E que a gente é só um canal da expressão desse algo que é muito maior e, né, se faz a partir da gente. Então, daí para a gente se conectar espiritualmente com por meio de alguma religião, é só escolher a religião mesmo, né? A gente fica muito suscetível a isso. Então, na verdade, minha família é católica, eu quase escolhi ser padre, eu cheguei a ser acólito do padre, frequentei igreja muito, fundei grupo de jovens e tal. Isso até eu começar a fazer teatro e ver que a atração que eu sentia por meninos não era tão absurda. Existiam outras pessoas que sentiam isso. E aí, enfim, aí eu fui largando a igreja católica, eu fui percebendo toda a hipocrisia e tal. Eu falei, realmente não é para mim. Eu respeito muito, eu acho o Papa Francisco, inclusive, esse Papa maravilhoso. Na minha época era o João Paulo II, que era maravilhoso também. Mas os dogmas da Igreja Católica realmente não dialogavam em nada comigo. E aí eu passei por algumas outras experiências religiosas até que eu encontrei o budismo. E aí fiquei paquerando o budismo há algum tempo, 1 ano e pouco. Aí eu quebrei a perna e fiquei 6 meses em casa com a perna para cima, de fazer 2 cirurgias. E aí eu resolvi, então, estudar mais a fundo o budismo que eu já vinha praticando, e praticar todos os dias. E aí que eu falei, putz, é isso. Aí quando eu voltei a São Paulo, eu fiquei em Santos me recuperando. Quando eu voltei a São Paulo, eu me converti, definitivamente, assim. Você falou da expressão artística que o artista tem com ligação com viés espiritual. O Antunes Filho falava muito disso, né? Ele tem um método dele que ele fala muito disso, da coluna que liga aqui, não sei o quê. Eu nunca tive essa oportunidade de poder, né, de ter feito o que você fez, todo o CPTzinho, o CPTzão, tudo do CPT. E aí, eu acho isso muito incrível e eu queria muito que você explanasse um pouquinho, se você pudesse, mesmo que fosse a grosso modo. Claro, eu acho maravilhoso saber que você tem a consciência de que ele via dessa forma. Eu acho que já é um passo incrível. Porque, na verdade, o método dele, a base, tinha muito a ver com isso. O que ele dizia, bem resumidamente, mas que, na verdade, a gente busca um estado de estar em cena que nos conecte. Aí tinha todo um trabalho de corpo, de voz, de posição e tarará, que conecte com algo que é maior do que a gente. Né? Então é como se a nossa mente tivesse conectada com uma mente superior,
que nessa mente passam coisas que pela nossa mente consciente não passa. Por isso que alguns exercícios do Antunes, como o funâmbulo, o exercício da loucura, que faziam parte do método, visavam justamente nos tirar do eixo, fazer com que a gente fosse para esse lugar de inconsciência, mas de um caminho consciente para atingir uma inconsciência que conectasse com essa mente maior do que a nossa própria mente. Né? Se a gente for pensar junguianamente, ele está falando do inconsciente coletivo. Né? Então, o processo, a metodologia dele caminhava muito nesse lugar, de permitir que os atores atingissem conscientemente, para ter controle da sua criação, esse canal de passar do seu consciente, do sair do seu ego, para o inconsciente coletivo, para que você criasse coisas maiores do que você mesmo achou que era capaz de fazer. Por isso que a Uau! batalha dele com os atores era de destruir os egos. Só que nessa de Que é uma destruir os egos, porque nem eu. só que nessa de destruir os egos, ele pegou, eu acho que durante, né, todo o processo de vida dele, ele pegou muito pesado, ele ia às últimas consequências, de desestruturar os atores. Eu, quando passei por lá, isso foi 2002, dizem que ele já estava mais light, mas não foi muito light. Mas foi muito mais do que eu já tinha ouvido falar. Então, eu não sei se eu expliquei, mas a ideia dele, básica, era isso: é permitir que o ator, de forma consciente e por meio de trabalhos corporais, vocais e de exercícios, conseguisse estar em cena numa conexão maior do que ele mesmo, para que trouxesse o inconsciente coletivo. Porque os espetáculos do Antunes, quando você assiste, você vê que ele manipula os arquétipos, né, fortemente. São extremamente imagéticos os espetáculos dele. Os arquétipos estão todos ali, né? Então ele precisava de atores que conseguissem atingir esse lugar de criação dele. Por isso que ele cria o método. Não é que ele era, sou ator, ou sei lá, vou fazer uma escolinha. Não. Ele precisava de atores que fizessem o que ele queria. E aí o método começa desenvolvido com Estênio Garcia, Laura Cardoso, Eva que era o Vilma, grupo né? do momento. Eva Vilma. Eu acredito muito, tudo que você falou tem tudo muito sentido, e nós atores, quando entendemos realmente o ofício, o sentido de realmente que é muito maior, que ele falava muito de autoexpressão, né? Quando você tem autoexpressão, você se torna livre, você deixa de ser gado marcado, né? Porque o sistema ele Uhum, condiciona a gente para a gente ser um robozinho, né? E aí ele falava sim. muito disso, e ele falava que você, quando você entende sua autoexpressão, você já caminha para ser um bom cidadão. E ele fez, só Sim. assistindo muito dele, muito mesmo, eu aprendi, eu consegui aprender muita coisa orgânica. Eu imagino que com você que deve ter sido maravilhoso, né? Tá ali, tete a tete conectado com aquela mente incrível que você teve. Mas aí, Sim, pra gente. ele inclusive falava uma coisa, só reforçando o que você falou, mas a gente tinha uma lista de livros, a gente via muito filme também, porque o que ele dizia quando a gente fazia, principalmente o CPTzinho, ele falava: olha, eu quero formar cidadãos. Se vocês vão ser artistas, são outros 500. Primeiro, eu preciso que vocês sejam vocês. Pensem com a cabeça de vocês. E aí, depois vocês se tornam artistas conscientes do que vão fazer e fazendo alguma coisa, né? Tanto que aí surge o prêt-à-porter, que eu acho que é a experiência mais bem-sucedida de experimentação do método, que é o falso naturalismo, né? Você vê o ator pegando um copo, tomando uma água, você acha que o cara pegou o copo, tomou uma água, mas não. Ele escolheu pegar o copo aquela hora, o copo é daquela cor porque tem um signo, ele treinou isso várias vezes, não é à toa, tudo é calculado. Ele acreditava que a arte está nas escolhas. Se você não escolheu, que arte você fez, né? Então tinha ao mesmo tempo que tinha essa conexão com o inconsciente, que parece algo dionisíaco, no Sim. caso do Antunes, isso só era arte se completasse apolinicamente, digamos assim. Então tinha Sim. o apolíneo e o dionisíaco ali, né? Enfim. E, e aí, e dentro dessa sua espiritualidade agora, para a gente fechar, qual seria a mensagem? E o que que você está procurando nesse momento, com toda a sua religião, que eu respeito, que hoje, dentro das religiões, embora eu seja apolítico, não tenho religião, não tenho nada, eu sou uma pessoa que eu respeito muito o budismo, porque dentro do budismo ele é o mais coerente, né? O meu pastor, inclusive, ele falava bem assim, que ele preferia 1000 vezes passar
Não, não vou citar nomes, mas enfim, ele preferia passar a eternidade com o Dalai Lama do que passar com alguns pastores neopentecostais, né? Porque, porque é muito mais coerente dentro da verdade dele. E eu queria dizer para você, o que que você está fazendo nesse momento de conexão? Você já é um cara muito espiritual, você já é um cara que já entende sua função, seu ofício. O que que você poderia também passar para a gente, assim, e para as pessoas que estão assistindo aí? Uhum. Inclusive acho que o meu fascínio pelo budismo tem muito a ver com uma tríade base do budismo, que é fé, a prática e o estudo. Muita gente gosta muito, admira o budismo porque entende como uma filosofia de vida. E eu respeito quem abraça só como filosofia. No meu caso, é a minha fé também. E justamente não é uma fé cega, é isso que me atrai nesse budismo. Né? A gente estuda não só o que é pregado, né, como dogmas do budismo de Nichiren, mas também outros dados científicos que dialoguem com essas experiências. Então, assim, uma coisa que eu estou aproveitando esse momento para fazer é tentando me manter em paz, porque é muita informação, né? Enfim, viver no Brasil tá uma desgraceira para a gente como artista, então é um absurdo atrás do outro, é desamparo, é ataque, é surreal, né? O que a gente está vendo nesse país, esse governo é impressionante, não tem nada que salve, nada, 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 né? Inclusive hoje caiu mais uma secretária de cultura. Tudo bem que também não, enfim. Oremos. Então, assim, é Oremos. importante que a gente mantenha a serenidade. Então, assim, eu tô nessa busca, tô aproveitando para ler mais, estudar mais. Eu acho que a gente sempre tem um degrau a mais para subir, né? Se a gente já chegou até aqui, opa, aproveitar e subir mais alguns. Então, eu sigo estudando, enfim, tentando me manter calmo no meio disso tudo, porque uma coisa que E cozinhando, que eu sei eu que acho você que gosta de fazer pode umas coisas ficar. gostosas aí na sua casa. Eu tô redescobrindo esse prazer. Sabe que eu sou técnico em nutrição, por formação. Depois é Uau, que eu me eu não perdi no sabia. teatro. Mas sabe que eu descobri que é uma forma de me acalmar, cozinhar, e é uma forma de dar amor muito Terapêutico? boa, né? Eu acho terapêutico, sabia? Eu acho terapêutico, também é uma forma de compartilhar, né? Eu tô super feliz cozinhando. Mas vem nesse lugar de manter a paz, porque assim, uma coisa é certa. Se eu posso deixar uma mensagem aqui para quem está aqui com a gente ainda, e para você também, é que vai passar. Isso é fato. Por isso que é importante a gente se manter bem, de pé, tranquilo, deixar passar todos esses absurdos que estão vindo, lutar na medida do possível, né? Porque a gente também não pode ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas, mas ter certeza que vai passar e que a gente vai poder. Quer dizer, na verdade, a gente não deve nem parar, né? Mas retomar as nossas atividades com mais presença. Eu acho que o que a gente mais sente falta hoje é a presença física do outro, né? A gente está aprendendo a viver aqui na virtualidade, né? Mas vai passar. Vamos aproveitar esse momento para aprender muita coisa, que tem muita coisa para fazer nesse momento. Mas mantenha calma, porque vai passar. Respira fundo, aproveita para ler, meditar e vamos nós. Aí eu estou muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo esse selo que você me deu, que agora eu posso tudo. E obrigado por E tudo. pode Você mal mesmo. sabia o tanto que você tem essa importância para mim, né? Desde que eu te falei, eu Poxa, confidenciei, eu não te falei desse mesmo. apoio, e agora você está sabendo, viu? Muito obrigado. Poxa. Obrigado. Eu quero agradecer imensamente. Fiquei muito feliz com o convite. Você pode tudo mesmo. Espero que a gente se veja ainda muitas vezes. Você já faz parte do meu hall de amigos. Espero que a gente Ah, ainda tenha muitas lives, muitos muito, encontros, muitas criações. muitas. Obrigada, Ailton. Um beijo, meu amor. Meu amor. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.